todos. Então, nós daremos início agora à fala do nosso convidado do período da tarde. Primeiro, eu gostaria de convidar, então, para compor a mesa, o Tom Almeida, que vai nos falar sobre as lições que aprendi ajudando uma pessoa a morrer. Seja bem-vindo. E a mediadora da mesa é a professora doutora Diana Pancini de Sá Antunes Ribeiro. Ela é professora do Departamento de Psicologia Clínica aqui da Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Só queria dizer que agora ficou muito mais difícil estar aqui na frente, depois do que você acabou de fazer aqui. Se eu soubesse nisso, eu não tinha aceitado, tá? Não, mas a próxima vez a gente não vai fazer, né, Marielle? Nem pensar. Agora, o que eu faço depois disso? Gente... Cantar não, daí que vai todo mundo embora, né? Daí fica mais difícil. Boa tarde, que a gente tem ainda muito que fazer aqui, não é? A gente, então, vai para o nosso último, né, trabalho do nosso evento, que tem sido muito proveitoso, não é? Tem sido muito lindo mesmo. Eu estou emocionada de estar aqui, né? Queria só destacar que, além de todas as mulheres, né, que estiveram aqui, o Tom é o único que a gente abriu uma exceção, né? As organizadoras são mulheres também, não é? Então, de fato, esse é um fato que salta aos nossos olhos. Eu vou apresentar rapidamente o Tom, né, que tem Tom Almeida. Ele é fundador do movimento Entre a Vida e a Morte, que tem como missão promover oportunidades para se falar sobre a morte e amplificar essa conversa através dos projetos Cineclube da Morte, Cineclube da Morte Sala Online, A Morte no Jantar e o Fórum de Lideranças Repensando a Morte. É também co-criador da jornada Eduardo Alferes de Cuidados Paliativos, que acontece anualmente em Bauru. É formado em comunicação, com longa experiência em multinacionais e como empreendedor, entre inúmeras outras coisas. Inclusive, a jornada Eduardo Alferes de Cuidados Paliativos, a gente deixou uns prospectos lá na frente, que vai acontecer em Bauru, que é pertinho aqui. Quem sabe a gente possa aproveitar mais um pouquinho. Tem muita gente importante que estará lá falando sobre esse tema tão significativo. Então, aproveitem, a gente tem um tempo bom para conversar novamente. A ideia é que a gente faça, de fato, algumas trocas, não é? E eu passo a palavra a você, Tom. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença, né, do público. Nossa, tem sido muito motivador, motiva a gente a dar continuidade a esse projeto. Obrigada, gente. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Eu sou daqui de Assis, eu sou daqui. Minha irmã está aí, minha amiga da escola está aqui, minha cunhada está aqui. Então, ou seja, está cheia de... Estou em casa. Então, Cunhada dele é a Silvinha, do CPPA, gente. Então, eu estou em casa e estou feliz, estou emocionado de estar aqui, mesmo. Eu vou contar essa minha história e daí depois a gente vai bater um papo. Então vai ter espaço para a gente conversar, trocar e tudo mais, tá bom? Então eu vou contar como é que foi essa história. A primeira vez que eu me dei conta da morte, eu tinha uns 6, 7, 8 anos, aqui em Assis. Estava ali na minha casa, na Vila Xavier, minha mãe me chamou no quarto dela e falou: Erinton, vem cá. Erinton é meu nome, Tom é meu apelido. Vem cá, olha, a carteirinha da POSP está aqui em cima do armário.
E aqui tem o seguro funerário para quando eu morrer. Eu fiquei paralisado, tipo, morrer, minha mãe vai morrer, aquilo eu não entendi direito. Aquilo foi a primeira vez, a minha lembrança da morte foi ali. E essa conversa da possibilidade da morte dela e do meu pai sempre vinha. Ela sempre trazia nas conversas. Não, porque a gente já é velho, a gente vai morrer. A gente não sei o quê, não. Então era constante, isso. E isso ficava mais forte para mim nas noites de Natal. No Natal, todo Natal para mim era assim, uma celebração de que bom, eles não morreram. Só que no segundo seguinte era será que eles vão estar aqui o ano que vem? Então sempre a minha relação com o Natal sempre foi muito estranha. Eu amo o Natal e eu odeio o Natal, porque ele tinha essas duas coisas. Eu fui entender fazendo terapia muito tempo depois, por que era esse sentimento da celebração e da dor. E a minha mãe, quando ela falou isso, ela tinha uns 45 anos, e a minha mãe faleceu faz 3 anos. Ou seja, ela faleceu com 84 anos. 84. Ou seja, eu passei a minha vida inteira com essa ameaça, eu vou morrer. Então, isso foi forte. E no último Natal que a gente passou junto, que eu tive com ela, daí eu olhei para ela de uma outra forma. Eu olhei sem medo, eu acho que realmente talvez seja o último Natal. Então, olhando de frente para a morte, olhando de frente para a possibilidade da morte. E aquele Natal foi diferente. Eu acho que, inclusive, ele começou a me preparar para o que estava por vir. Como eu falei, a morte sempre foi um tema na minha vida. Eu gosto de dizer que, para mim, a vida é que nem um buffet. Sabe esse buffet lindo, cheio de travessas, pratos, cheiros, sabores e tudo mais? Eu acho que a vida é assim. E o meu lugar no mundo, que tem a ver com o meu propósito, é abrir o apetite para que as pessoas explorem esse buffet inteiro. Que se joguem no buffet, que experimentem, que provem. Até o último cafezinho. O último cafezinho. Numa manhã de 2015, o Eduardo Alferes, ele ligou o celular dele e ele começou a gravar mensagens de despedida para as pessoas que ele mais amava. Ele tinha acabado de descobrir que o câncer que ele tinha realmente não tinha mais nada a ser feito, não tinha mais nenhuma cura, e ele sabia que daqui era o tempo e que ele realmente tinha um diagnóstico de morte. Ele gravou mensagens para a mulher dele. Ele gravou vários vídeos para a Duda, a filha dele, que na época tinha 5 anos. Ele gravou mensagens de despedida para a mãe dele. E ele gravou uma mensagem para mim, que por coincidência era o meu aniversário. E essas mensagens eram vídeos que ele tinha deixado para que as pessoas recebessem depois que ele morresse. Eu queria deixar registrado, em vídeo, quanto eu te amo, quanto eu gosto de você, te agradecer pela força, pelas visitas, pelo apoio que você dá. E isso não tem preço, isso é muito importante para quem está nessa situação. Conversando, às vezes está ajudando uma pessoa e não sabe. As experiências que a gente passou, né, de contato, esse acompanhamento que você teve bem próximo à minha doença, sirva pelo menos para contar para os outros como é boa experiência, porque foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim. Foi muito bacana. Talvez eu não durasse tanto se eu não tivesse você perto. Tá bom? Eu te amo demais, cara. Você tá no meu coração. Eu não sei como é que é depois, né? Eu não sei onde eu vou estar quando você ver esse vídeo. Mas se tiver ainda alguma coisa, alguma centelha, para quem acredita, eu acredito, você vai estar no meu coração ainda. Tá bom? Te amo. Um grande beijo. Se cuida. O Du, ele teve coragem de olhar para a morte, olhar para tudo de frente. E ele foi o protagonista da história inteira. Assim, todo o processo ele estava na frente, ali na autonomia, e lidando, e gravando vídeo, e seguro com isso tudo. Então isso foi
Foi lindo, ele tinha esse senso, tipo, não sei como é que vai ser depois, até essa humor e tudo mais. Então, foi lindo ver essa prontidão e essa coragem que ele teve para enfrentar e lidar com tudo isso. O Du é daqui de Assis também. Ele morou aqui muito tempo. Eu e ele no aniversário de 1 ano dele. A gente foi muito, muito próximo quando a gente era pequeno. Ainda eu fico processando, eu acho que assim, ele foi a primeira vez, o primeiro sentimento que eu tive de cuidar de alguém. Então, para mim, ele era o meu irmãozinho mais novo. Então, foi esse sentimento que eu cuidei dele, né? Esse sentimento de ter alguém pequeno quando ele nasceu e depois quando ele morreu. Então, foi de onde brotou isso. Mas a gente era muito próximo. Mas depois, quando a gente foi crescendo, a gente começou a se distanciar, como é a vida. A gente estava distante um do outro. Né? Não por... Estava distante. E eu voltei a saber dele através de uma mensagem que minha irmã me mandou. O Du está doente, é sério, está muito doente. Deu um baque. Ai. E eu falo que... Eu tenho vergonha de falar isso, mas acho que é importante. A primeira reação minha foi... Eu vou ficar quieto, eu não vou fazer nada. Eu não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, o que eu vou falar. A gente não está se falando, eu vou me esconder. Então, essa foi a minha primeira reação. Né? O medo. Quem nunca aqui se sentiu assim? De falar, essa eu não enfrento, essa eu vou fugir, vou me esconder. Mas, óbvio que eu fui em frente e fui entender o que estava acontecendo. O nascimento e a morte são experiências únicas e singulares. Naquele exato momento do nascer e do morrer, a gente está sozinho, naquele momento, por conta própria. Mas será que o processo de morrer precisa ser sozinho? O processo de enfrentar uma doença terminal precisa ser sozinho? O que acontece é que isso vem acontecendo bastante. Então, como é que a gente faz para mudar isso? Uma manhã, o Du levantou, normalmente, ele foi no banheiro, ele olhou no espelho, e ele estava com a pele totalmente amarela, o olho amarelo, o peito totalmente amarelo. Ele levou o maior susto. O que está acontecendo comigo? Naquele momento, a vida que ele tinha até então acabava de morrer. Não tinha mais. Então ele começou a enfrentar a primeira morte. Daí ele começou um processo de tentar descobrir o que era. E foram meses para conseguir descobrir o que ele tinha. Ele tinha uma doença grave no fígado e rara. E o único caminho seria o transplante de fígado. Daí ele entrou na fila do transplante de fígado, começou, e foram meses. Ali foi um alívio. Achamos, pelo menos sabemos o que é, e vamos embora, vamos curar isso. Depois de alguns meses, ele descobriu que a doença evoluiu para um câncer. E daí, com isso, automaticamente, ele tinha que cair fora da fila do transplante. Ou seja, ali foi mais uma morte. A morte da possibilidade da cura através do transplante. Daí ele começou toda a parte de quimioterapia, todo o processo, que foi muito difícil, muito desgastante. E daí também, de alguns meses, ele viu que não estava evoluindo, que não dava nada a ser feito. Então, ou seja, mais uma morte no processo. Isso aqui não tem chance. Restava uma única chance, que era ele fazer uma cirurgia que era muito agressiva, que ele ia tirar toda a parte do fígado que estava afetada pelo câncer e ia sobrar só a parte que estava saudável. Então tinha uma esperança. Era tipo, vida ou morte extremamente arriscado. Mas ele falou, eu vou para tudo ou nada. Não deu. Porque o que sobrava de parte saudável do fígado não era suficiente para mantê-lo vivo. Então, a partir dali, foi um processo de que não tem mais o que fazer. Então, em relação a cuidar ou tentar algum tipo de salvação. Então, ali foi o momento que decidiu. Foi a esse momento, esse vídeo que ele gravou, foi no dia que ele recebeu o diagnóstico que não dava para fazer o transplante. O transplante não, a cirurgia. Tá? O que acontece? A gente, quando descobre uma doença grave, a gente acaba se tornando expert na doença e expert no tratamento. Em 2 dias está todo mundo falando, não, porque ele está fazendo a quimioterapia, não sei o quê, não, todos os nomes dos tumores, do diagnóstico e tudo mais. A gente se torna expert de tudo isso, mas a gente perde contato com a pessoa. Porque é difícil, é muito dolorido entrar ali. Então eu vou me distraindo do entorno, do como, do tratamento, e eu vou me distraindo disso.
E tem um termo, eu não sei, alguém conhece esse termo, conspiração do silêncio? Vocês falam sobre isso, né? Então, óbvio. Que é a conspiração do silêncio. A intenção é boa. Eu quero preservar essa pessoa, eu quero me preservar. Então, vamos fazer de conta que nada está acontecendo, que está tudo bem, vai dar tudo certo. Força, vai dar tudo certo. Mas isso acaba, muitas vezes, causando muito mais dor. O que eu falo é o seguinte, que no silêncio, a verdade escapa pelas brechas. O silêncio grita. É aquele elefante grande, branco no meio da sala. Está ali, todo mundo vendo e todo mundo fazendo de conta que ele não está ali. Vocês sabiam que 9 em cada 10 pessoas vai morrer de morte anunciada? Que eu, você... Se não formos nós, alguém que a gente ama vai morrer de morte anunciada. A gente vai morrer ou de câncer, ou de Alzheimer, ou de Parkinson, ou de qualquer outra doença degenerativa. É isso, a gente está envelhecendo, a gente está vivendo muito mais. Então, a gente vai enfrentar o processo de morte. Muito difícil, a gente vai morrer de uma hora para outra. Então, a gente vai viver isso. Como é que a gente continua vivendo, sabendo disso, como se nada estivesse acontecendo? Ignorando que isso vai acontecer com a gente. Se não é comigo, é alguém do lado. Hoje, menos de 1% da população do Brasil pensou, ou sabe, ou tem uma escolha sobre como quer morrer, em relação às decisões finais da vida. Alguém aqui já parou para pensar? O seu limite, até onde você quer ir, em relação ao tratamento? O que é importante? O que é prioridade? Alguém já pensou sobre isso? Alguém já conversou sobre isso? Uma coisa boa, a boa notícia é, hoje o Brasil... a gente tem um super respaldo ético e legal em relação a cuidados paliativos, a tratamento e cuidado de paciente, direitos do paciente e da família. Então, a gente tem um super respaldo, tanto ética médica quanto lei. Então, isso é muito bom, a gente tem que começar a exercer isso. Lembra do elefante no meio da sala? Era isso que estava acontecendo com o Du. Ele vivendo isso, todo mundo sabendo o que estava acontecendo, ele tinha um diagnóstico de terminalidade e todo mundo falava, não, vai dar certo, vai dar tudo certo, e não olhando para o que estava acontecendo. E foi ali que eu entrei. Eu fui acompanhando muito próximo dele, fui eu, né? Muito próximo, e a chave para abordar e entrar e lidar com esse elefante foram as conversas. Que não eram conversas fáceis. Eu falo que são conversas muito delicadas. Eu brinco que é cirurgia na alma. Você tem que saber quando entrar e fazer aquele corte preciso e delicado, mas para entrar exatamente na hora certa e como fazer isso. E essas conversas foram fundamentais. Mas só que eu fui sentindo, porque eu fui fazendo isso aprendendo, e vivendo, e sem saber. E eu vi que eu não dava mais conta, sozinho eu não daria conta do que estava acontecendo ali. Eu precisava buscar uma rede de apoio, pessoas que pudessem me ajudar nisso tudo. Porque primeiro era eu e o Du, né, ali, constante. Conversas, quando ele estava em São Paulo, ele ficou muito tempo em São Paulo e Bauru, quando eu ia no hospital, ou por WhatsApp, por telefone, constantemente a gente estava se falando. Daí eu conversei com a minha amiga Nina, ela me chamou para fazer um curso, que chamou Paciente Simplificado. Nesse curso, eu conheci a doutora Ana Cláudia Quintana, ela também estava fazendo e a gente se aproximou. Lá eu também conheci a Fabiana Chino, que é uma enfermeira que trabalha com cuidados paliativos. Eu grudei nessas duas e falei, está acontecendo isso, e a gente começou a trocar mensagem, e elas começaram a me dar todo o suporte e conhecimento que eu não tinha para eu poder levar para o Du. Então, eu comecei a descobrir coisas com elas. A Fabi me apresentou a doutora Milena, que ela trabalha no Hospital Santa Paula, em São Paulo. O Du, eu falo que ele era frequentador VIP do Santa Paula. Ele ia lá todo mês fazer troca de dreno. Teve períodos que ele ficou internado 40 dias. No Santa Paula, existe uma equipe da dor. Ele foi 2 anos lá e nunca falaram para ele que existia uma equipe da dor. Estava do lado dele. Por quê? A própria equipe não sabe lidar. Os outros médicos têm que indicar. Por quê? Ele tem câncer, ele vai morrer. A dor faz parte.
né? Não tem o que fazer. E não, tem tudo a ser feito. Então, daí eu acionei, conseguimos a equipe da dor, tirou a dor com a mão. Então, quando isso aconteceu, para ele foi um alívio enorme, tipo, graças a Deus, só que ao mesmo tempo foi uma revolta, foi uma traição. Tipo, como assim? Eu estou há 2 anos passando dor, sofrendo, e estava aqui do meu lado. Então, imagina quantas pessoas agora estão vivendo isso. Morrendo de dor. A dor mata a alma. Isso não pode acontecer, e é o que acontece, por preconceito e por falta de conhecimento. Tá? Então, ela entrou em ação 3 meses antes da morte dele, ou seja, teve 3 anos antes que ele ficou sofrendo. Dr. Ortega, que é o médico em Bauru, que eu descobri, e que está lá em Bauru, que hoje cria a jornada comigo, eu vou contar. Essa menina, que é um amor, ele estava no hospital e ele não aguentava mais a comida. Era horrível. Toda vez que ele era internado, ele falava, eu não como frango, eu não aguento mais comer frango. O que tinha na primeira refeição? Frango. Era uma coisa... E daí eu falei, eu vou descobrir alguém que leve comida todo dia para você. Ele falou, não vai dar certo. Eu falei, vai. Eu comecei Facebook, não sei o quê, vai, nananã. Eu estava no hospital com ele um sábado de manhã. Falei, Du, acho que vai dar certo, eu vou com ele. Eu falei, meu, não vai. Imagina que alguém vai trazer comida. Plum! Entrou uma mensagem para mim no Facebook dela. Oi, eu vi teu post. Eu cozinho para famílias, eu cozinho na minha casa, eu levo comida e tudo mais. Eu estou a 2 quadras do Santa Paula. Estou da minha janela vendo o hospital. Daí ela começou a levar. Ela cozinhava, levava, perguntava o que ele ia comer. Ela começou a cuidar dele, e então foi mágico. A Nina me deu um livro da doutora Ana Cláudia, o livro que está aqui. A Morte, se vocês não leram, leiam. É espetacular esse livro. A morte é um dia que vale a pena viver. Eu devorei o livro e entreguei para o Du. Falei, Du, leia esse livro. Ele leu, entregou para a mulher dele. Leia. Então, esse livro, quando ele entregou para a mulher dele, criou uma conexão entre eu e a mulher dele, que a princípio ela não conseguia falar sobre isso. E ela entendeu o que estava acontecendo e ela entrou no time. Então, assim, tipo, agora estamos juntos e a gente vai olhar para isso. Então, assim, esse livro foi transformador. O Du pegou esse livro, comprou vários. Daí ele ia para consultas e falava, é assim, tá? Fale sobre isso, é desse jeito que eu quero ser cuidado. Então, é isso. Assim, ele comprar livros e entregar. Então, é espetacular. Uma frase que o Du falou foi, tão importante quanto descobrir o câncer logo no início, é que cuidados paliativos também entre o mais rápido possível na história. Hoje, cuidados paliativos muitas vezes entra só na terminalidade, que nem para o Du, ele entrou só nos últimos 3 meses. Podia ter entrado muito tempo antes. Se tivesse entrado muito tempo antes, ele teria tido muito mais qualidade de vida, ele estaria muito mais saudável, porque cuidados paliativos vai olhar para a dor física primeiro, para depois cuidar de todas as outras dores, que é a dor espiritual, a dor social, todas as outras dores que acabam nos matando também. Eu não digo que o Du estaria vivo, ele provavelmente já teria morrido, mas ele teria durado, ele teria vivido mais tempo com mais qualidade de vida, porque não teve esse olhar. Então, ninguém está falando de curar a doença, a gente está falando de cuidar da pessoa. Então, se tivesse entrado antes, ele teria morrido muito melhor do que ele morreu e ele teria vivido muito melhor. De novo, quantas pessoas estão hoje sofrendo e vivendo isso? Nesse momento. Então, foi 1 ano e 3 meses, ele falou assim, quando ele soube, não tem mais o que fazer, foi 1 ano e 3 meses, ele sabendo disso. No velório dele, o irmão dele chegou para mim e falou o seguinte, ele falou, Tom, eu espero que isso nunca aconteça comigo, o que aconteceu com o Du, mas se acontecer, eu queria ter um Tom do meu lado. Óbvio que eu falei... Fiquei emocionado, fiquei feliz, mas falei, mas o que é que eu fiz? Isso não tem a ver comigo, qualquer pessoa podia fazer. Eu acho que eu tive mais coragem de enfrentar e estar disponível, mas... E daí eu comecei a fazer uma retrospectiva, o que eu fiz? E daí eu cheguei nas conversas, foram as conversas. Basicamente foi isso, que ajudou o Du nesse processo, que ajudou ele morrer melhor.
Como é que foram essas conversas? Daí eu estruturei um pouco, criei uns nós, né? Depois eu até pensei, né, na identidade aqui, essa corda, tudo entrelaçado. Qual que é o processo dessa conversa? Primeiro, perceber a si mesmo. Eu vou explicar cada uma delas. Escutar com interesse. Olhar com respeito. Vou vir para lá. Mobilizar com perguntas. Ofertar perspectivas. Eu digo que isso aqui não é nenhuma metodologia, tá? Foi uma forma que eu criei de organizar isso. Eu falo que a primeira, ela cria uma estrutura. E a segunda parte, ela aprofunda. E não é um processo. Na verdade, é tudo entrelaçado, essa corda. Tudo acontece ao mesmo tempo. O que é perceber a si mesmo? Como o próprio nome diz, é eu comigo mesmo. Por exemplo... Opa! Acho que eu tirei... Não, voltou. Não, é muita coisa. Falar o microfone, apertar o botãozinho... Por exemplo, quando eu ia para o quarto, visitar o Du, eu me observava antes. Como é que eu estou indo? O que eu estou levando para aquele quarto? Eu estou levando medo, eu estou levando julgamento, eu estou levando... O que eu estou levando? Como é que eu estou? Como é que está a minha... Então, a gente se perceber. Como é que eu estou? Qual a minha presença? Eu estou presente aqui mesmo? Eu estou aqui? Então, essa percepção. Porque tudo que eu estou levando vai impactar a pessoa ali. Escutar com interesse. O escutar com interesse tem a ver com o primeiro, que é escutar a mim mesmo. Quem em mim está escutando? Porque a gente somos vários, né? É o eu que julga, é o eu que está com medo, é o eu que o quê? Então, primeiro isso, na escuta. E o outro é realmente estar aberto para ouvir o que ele está trazendo. Sem julgamento, sem crítica, simplesmente ouvir. Sem esperar nada. É totalmente vazio e aberto para ouvir. E essa escuta, ela vai além da escuta da pessoa. Eu falo que é escutar o ambiente também. O que está sendo dito? O que está aqui no espaço? Qual que é a energia? O que está acontecendo? Um dia eu estava no hospital com ele, lá em Bauru, já nas últimas semanas dele, e eu não sei se vocês já ficaram com um paciente no hospital, é uma das piores coisas que existe. Porque fora a doença, tem todo o ambiente de barulho, de não sei o quê, e estava insuportável. Eu coloquei isso na porta. Oi, eu sei que você está fazendo o seu melhor. Então, eu sei que você está fazendo o seu trabalho. E eu sou muito grato por isso. Grato mesmo. Mas eu preciso muito descansar. Você vai me ajudar ainda mais se... só entrar se realmente for necessário. 2, não precisa bater na porta. 3, entre em silêncio, fala baixo. Só me acorda se realmente precisar. E só acenda a luz se for fundamental. Aquela luz indireta não me incomoda. Eu posso contar com a tua ajuda? Obrigado, Edu. Beijinhos. Foi mágico. Isso aqui era um papel de caderno colado com band-aids para drapo na porta do quarto. No segundo seguinte, parece que estourou, sabe aquela bolha que vai... Era outra coisa, outro ambiente. As pessoas entravam com calma. Entrou a primeira enfermeira, que era um amor, ela chegou e falou, baixinho, ela falou, adorei o desenho na porta. Ele olhou para mim, tipo, que desenho? Ele não sabia. Falei, pera, eu fui lá, tirei uma foto e mostrei para ele, adorei, quero pôr no Facebook. Foi espetacular. E é isso, assim, tem espaço para tudo isso, para rir, para se divertir, para chorar, é espaço para tudo isso. Mas isso é ler o que está acontecendo também. E aquelas pessoas, de verdade, ninguém estava fazendo por maldade. Elas só estavam no mecânico. Mas na hora que você te chama de uma outra forma, muda. Você acha que isso aqui funciona mais do que aquele cartazinho da enfermeira? Assim? Aquilo lá virou paisagem. Isso aqui tocou a pessoa. Olhar com respeito. A palavra respeito, isso é para o outro. Ela do latim quer dizer olhar outra vez. Eu sei que hoje a gente se fala muito em assim, não julgar. Mentira. Mas vocês sabem, né, psicólogos, a gente julga. Somos seres julgadores. A questão é, opa,
reconhecer o julgamento, me recolher e daí olhar de novo. Então, assim, entender. Porque só falar não julgue, não adianta. Mas eu reconhecer que eu estou julgando e daí mudar a minha atitude. Então, você me olhar, porque não adianta eu chegar e ver a pessoa super triste e falar. Imagina, você precisa se animar. Vamos, levanta, sacode a poeira e não sei o quê. Não é isso, tem a hora para isso. Mas primeiro eu tenho que olhar com respeito o que realmente está acontecendo ali. Tá? Eu não lembro se é aqui que eu falo na próxima. Eu tinha mais uma coisa para falar disso que está vindo, eu esqueci. De olhar com respeito. Eu acho que é isso, acho que eu falei tudo. Se eu lembrar, eu volto. A outra coisa é mobilizar com perguntas. Perguntas, por que mobilizar? Que a pergunta ela leve a algum lugar. E que não seja só uma pergunta que tenha a ver para satisfazer a minha curiosidade. Aquela pergunta realmente vai mobilizar, vai criar alguma coisa? Uma pergunta que foi importante, que eu fiz com o Du, foi: Du, você tem medo de morrer? Qual é o seu medo da morte? Que eu estava ensaiando para perguntar e não tinha coragem. Foi pelo WhatsApp. Essa foi a resposta. Deveria ter um som. Não, porque o vídeo tinha... Espera, deixa eu tentar mais um. Espera, deixa eu voltar o chat. Espera, deixa eu passar para frente de novo. Na volta, paz. Bom, mas tudo bem, então. Eu falo. Porque é engraçado que o outro vídeo entrou, né? Deixa, eu conto. Não, deixa. Pode deixar. É. Não, então deixa. Não, pode. Vamos seguir. Seguimos, eu conto o que foi. Pode deixar. O que voltou foi a resposta do Du, quando eu falei, ele falou assim: eu não quero que fiquem prolongando. Ele falou: meu corpo já está muito cansado. Eu não quero que fiquem prolongando. Eu não quero que fiquem, me mantenham numa máquina. Eu não quero que me coloquem em respiração. Eu não quero. Me deixem ir. Eu estou cansado. E ele se emociona falando isso. E isso, na verdade, foram várias conversas até chegar a essa coisa. Porque primeiro eu falei, e a Priscila já sabe, a tua mulher? Ele falou, não, mas eu acho que ela já sabe. Eu falei, não, ela precisa saber. Ele tentou conversar com ela falou, não vamos falar sobre isso, ela não estava pronta. Daí ele voltou, eu falei, não, sou eu, pode falar comigo. Ele deixou claro tudo o que ele queria. Ele fala assim, uma frase, falou assim: por favor, seja meu advogado. Não deixe que façam isso comigo. Eu falei, pode deixar, isso não vai acontecer. Eu sei que naquele momento eu fiz um ato meio heróico, porque num hospital, que se não era o familiar direto, não ia poder fazer nada, mas eu precisava dar essa tranquilidade. E daí, a partir disso, no processo que a gente foi descobrir sobre testamento vital. Então, a gente transformou esse WhatsApp, que era o testamento vital dele, por WhatsApp, e ele fala, se precisar, mostra essa gravação para a Priscila. Está aqui, ó. Mas daí isso se tornou um documento, o testamento vital oficial, que ele mesmo fez, porque ele era advogado. E esse documento hoje está disponível. Quem quiser, tem uma estrutura, eu disponibilizo esse documento, toda a parte legal pronta. A parte médica, cada um faz a sua escolha, né? Então foi isso. Então essa pergunta mobilizou tudo. Então, voltando ao tema, né? Uma pergunta mobilizadora. Ela mudou tudo.
Eu mobilizei a pergunta e toda a história, todas as decisões, todas as escolhas foram feitas a partir de uma pergunta. Tá? Ofertar perspectivas. Por que eu coloco ofertar? Porque eu estou ofertando, estou dando, e se você não quiser, não tem problema. É uma escolha, então assim, não tem a ver comigo, assim, eu estou te ofertando. E ofertar perspectiva, eu digo que é oferecer uma outra janela, uma outra perspectiva, uma outra moldura daquela mesma situação. Não é falar, isso está errado, isso aqui está certo. É isso, é honrar o que está sendo dito, o que está ali, mas também falar, olha, eu também estou enxergando isso. Porque hoje eu estou vendo isso e vocês estão vendo isso. Então, são duas realidades, então são duas verdades. Eu me lembro uma manhã que eu cheguei no hospital, lá em Bauru, na última semana de vida dele, ele já estava bem fraco mesmo, perdendo a autonomia, que eu falei, lembra que ele tinha uma autonomia, ele já não estava conseguindo tomar banho sozinho. E daí a Priscila, a mulher dele, chegou e falou, Du, eu quero te dar um banho. Ele falou, não vou deixar você me dar um banho. Ela falou, eu quero, eu preciso, é por mim, deixa eu te dar um banho. Ele falou, tá bom. Ele deixou. Só que para ele foi muito difícil, foi muito humilhante. E daí eu cheguei e ele estava nesse lugar de tristeza. Eu falei, o que aconteceu? A Priscila me deu banho, eu não estou conseguindo mais tomar banho. Então ele chorava e tudo mais. E eu, escutando e falando, cara, é foda. Não tinha o que falar, não consigo imaginar como que é isso. Não consigo imaginar. Mas eu também vejo outra coisa, eu falei para ele. Eu vejo uma declaração de amor de um tamanho absurdo nisso, que ela está pedindo e está fazendo para você. O que vocês estão vivendo nesse momento do banho, talvez muita gente passe por essa vida sem nunca sentir o que vocês estão sentindo. Então tem isso também, esse amor. Ele olhou, eu lembro que ele se emocionou, chorou, falou, é isso. Isso era um sábado de manhã. E eu estava exausto, eu tinha passado a semana, eu falei assim, eu preciso ir para Assis, eu preciso ver o pai Túlio, que é meu pai. E daí eu vim passar o dia aqui em Assis, o final de semana. Daí eu passei o final de semana e voltei no domingo à noite. Desculpa. E daí eu cheguei e ele estava bem. Ele estava todo bonitão, feliz. Eu falei, o que aconteceu? A Priscila me deu um banho hoje. Eu falei, foi lindo, foi ótimo. E eu senti todo aquele amor. Eu falei, você falou com ela? Sobre isso, você contou para ela? Ele falou, não. Eu falei, acho que você tinha que contar que você está se sentindo assim. Ele falou, é verdade. E daí eu saí para comer um pão de queijo. Quando eu voltei, ele falou, liguei para ela, contei e agradeci. Como foi bom o banho, como ele foi importante. E também conversei com a Duda. Então ele conversou com a filha dele. Então ainda estava. E aquele dia foi o último dia que ele conseguiu falar com elas, saudável, com a última conversa que ele teve com a Duda. Porque eu dormi com ele, no dia de manhã, ele teve uma bacteremia, com muita febre, muita coisa, que a partir daquilo ele já ficou praticamente já inconsciente, e foi mais uma semana. Então foi a última conversa que ele teve, saudável e consciente, foi esse agradecimento de amor e de gratidão, e conversou com a filha dele. E daí foi isso. Então, ou seja, é ofertar perspectiva. Eu não neguei o que estava acontecendo. Não era falar, imagina o banho, é bobo. Não, é isso, é foda. Mas também é isso. Tudo é isso e isso. O Du já morreu faz 1 ano e meio. Ele deixou a história dele, das conversas que a gente teve muita conversa sobre por que ele estava passando isso, o que ele estava sentindo. E eu ajudar ele a ver o legado que ele estava deixando, o que ele estava construindo. Eu falava, eu sei que é você que está fritando aí, mas olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Falei sobre o testamento vital, que hoje está disponível, que era uma coisa que ele estava deixando para o mundo.
Nesse sábado de manhã, antes de eu vir para cá, eu gravei com ele. Assim, ele deixou várias entrevistas, assim, várias testemunhas. Tem 40 minutos de vídeo gravado dele contando da experiência, porque ele queria que o maior número de pessoas soubesse. Eu estou usando isso porque ele queria que as pessoas soubessem. Que as pessoas precisam, ele falava assim, como a frase dele, quanto antes do câncer, que cuidados paliativos cheguem na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas não passem pelo que eu passei. Então ele deixou tudo isso. E disso surgiu a jornada Eduardo Alferes de Cuidados Paliativos. Então, isso é parte do legado dele, que virou o meu legado. Então, esse ano a gente está indo para a segunda jornada, que eu faço junto com o médico de Bauru, que cuidou dele, e a gente conversava com o Du junto, que parecia que a gente se conhecia há 100 anos. Então, isso é legado dele. Além disso, desse legado que a gente construiu da jornada, as coisas acontecem rápido. Aquilo que eu falei do movimento, ele mudou o nome, hoje ele se chama Infinito, que é Inspirações sobre Vida e Morte. Então, assim, é achar o infinito naquilo que é finito. É achar o permanente dentro da impermanência. Então, é esse o movimento que a gente está construindo. Tem o Cineclube da Morte, que eu faço com a doutora Ana Cláudia Quintana, em São Paulo. Uma vez por mês, a gente assiste um filme e depois fala sobre a morte com a plateia. Tem o Sala Online, para que as pessoas de Assis possam participar. Que a gente assiste um documentário ou no Netflix, em algum lugar, e depois conversa. Tem a Morte no Jantar, que eu faço um jantar e a gente conversa sobre a morte. O Testamento Vital. Esse jantar é ótimo. E não é mórbido, não é triste. É óbvio que as pessoas choram, a gente chora, porque, né? Mas a gente, no final disso tudo, a gente está falando sobre a vida. É falar sobre a vida. Tá? O Testamento Vital dele, que está disponível para quem quiser. Então, tudo isso é o legado do Du. Mas lembra do cafezinho que eu falei? Né? Até o último cafezinho. E o seu? Como é que você vai querer seu cafezinho? Seu último cafezinho? É expresso, espuminha de leite, coado. Como é que vocês vão querer esse último cafezinho? É uma reflexão que vocês têm que começar a fazer. Eu venho fazendo e venho mudando completamente a minha vida. Eu conversei com meu pai, 1 ano antes dele morrer, sobre como ele queria o final, o que era aceitável e o que não era para ele. E isso mudou totalmente a forma como ele morreu. Eu venho de 3 anos seguidos de mortes importantes. Minha mãe morreu faz 3 anos, depois, 1 ano depois, foi o Du, e meu pai faz 3 meses. E cada um vem morrendo um pouquinho melhor. Minha mãe morreu como a maioria das pessoas tem morrido no Brasil, numa UTI, entubada, sedada, sem a gente conversar, sem viver nada. Então, do jeito que é padrão. A gente não sabia que podia ser diferente disso. Com o Edu, a gente descobriu no meio do processo como foi, então foi fazendo e descobrindo, e deu tempo dele morrer melhor, apesar de chegar no final, mas foi melhor do que se não ter sido o padrão. E meu pai morreu melhor que os outros 2, que minha mãe e o Du, porque a gente fez as escolhas, a gente tinha conversado. Ele não morreu numa UTI sozinho, ele morreu com a gente estava com ele conversando. Então, isso teve um impacto. Então, olhar para isso, por isso que a gente busca diferentes formas, como eu quero, quais as escolhas que eu quero fazer. Então, é uma reflexão super importante que a gente tem que fazer. Só para encerrar, queria contar. Quando eu estava fazendo essa palestra o ano passado, essa palestra eu escrevi para a jornada do ano passado. Eu estava, nessa época do ano, um mês antes da jornada, super estressado, correndo atrás, não dormindo e nervoso. Não conseguia dormir, de repente eu virava do lado, eu olhei e falei, Du, é isso mesmo? É isso que eu tenho que fazer? Está certo? E eu não faço isso, eu não tenho muito esse hábito. Mas foi e eu dormi. Consegui daí relaxar e dormir. Daí no dia seguinte também trabalhei, nem lembrei que eu tinha feito isso. Na hora que eu estava saindo à noite para ir na padaria, eu abri o portão em São Paulo, eu olhei no céu e fiz assim, ó, uma estrela cadente, gigante. Era o Du, para mim era.
E na hora eu falei, porra, Du, comecei a chorar, falei, era aí, para mim era isso, era o sinal, era a resposta do que ele estava me falando. E esse mês todo foram cheios de sincronicidades e coisas lindas do que estava acontecendo. Então ele está presente em tudo isso. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem... Depois eu falo sobre isso. É isso. Obrigado. Eu vou passar só um vídeo. Isso. Alguém tem uma pergunta sobre isso tudo? O que a gente planejou? Conta o que a gente planejou. Eu acho que a gente podia passar o vídeo de uma entrevista com as pessoas que fazem o trabalho junto com o Tom, com cuidados paliativos. E depois a gente abre as perguntas, porque eu acho que conforme for passando o vídeo, você também vai nos esclarecendo algumas coisas. Tudo bem? Toma uma água. Alguém tem alguma sobre isso, por enquanto? Alguém quer falar alguma? Obrigado. Não, obrigado. Gente, eu tenho um grupo de amigas de longa data que a gente toma café, né, de 15 em 15 dias. Uma delas está aqui. Né? E a hora que você falou assim, como que você quer ser o último cafezinho? Eu falei, com as minhas amigas super poderosas. Uma está lá na ponta. Com certeza a gente vai se ajudar nesse momento, né? E contar com pessoas, né, que nos cuidem é fundamental. Eu tô muito tocada. Eu tô desde cedo, né, pensando, né, o tanto que assim faz sentido o Winnicott, né, pra gente. Jesus. Não é? Só para a gente descontrair um pouquinho. Mas hoje eu me levantei para fazer uma intervenção cedo, né, para falar o tanto que aquilo tinha me tocado, a fala da manhã, porque além de todas as mortes de fato, né, nossa finitude, né, a gente vive pequenas mortes, que foi o que a Aline também falou cedo. Eu falei assim, gente, eu estou me preparando para a minha morte no trabalho, a minha morte subjetiva, porque daqui a pouco eu vou sair. E, nossa, eu estou achando tão lindo a gente falar disso aqui, né? Que é uma forma da gente morrer bem também, né? Inclusive no trabalho. Exatamente. Né? Eu vou aproveitar para agradecer a participação, antes da gente ir para o vídeo, agradecer assim, a parceria que a gente fez, né? Acho que foi um excelente casamento a 3. E que a gente pretende multiplicar isso, não é? Porque só de ter vocês aqui, sem olhar para o celular, gente, é maravilhoso. Muito diferente do que na sala de aula. Então, vamos. Antes disso, eu vou mostrar só para vocês. Eu vou passar um vídeo rapidinho primeiro da jornada do ano passado. Tá? É um convite. Eu queria muito que vocês fossem. Vai ser aqui em Bauru, pertinho. Vão ser 2 dias. A gente vai ter 18 palestras nos 2 dias. Pensa nas pessoas mais importantes nessa área no Brasil. Estarão lá. A doutora Ana Cláudia vai estar lá. O doutor André Felipe, que é de Ribeirão, que estava ontem no Bem-Estar, vai estar lá. A gente está trazendo 4 palestrantes internacionais. Está vindo o Michael, que é desse cara do Jantar, A Morte no Jantar, que a gente está lançando esse site em português. Está vindo o Roy, é um cara, ele é o diretor do Zen Hospice, em São Francisco. Todos sabem o que é um hospice? Não? Eu vou contar que tem algumas pessoas que não sabem aqui. Hospice vem da palavra hospedaria, não vem de hospício, tá? É de hospedaria,
que as pessoas, né, lá muitos anos atrás, elas iam para doentes, caminhando até algum hospital de cuidado quando elas estavam doentes, elas carregavam nas costas um manto que protegia da chuva, de tudo mais. Esse manto era chamado de pallium. É daí que vem paliativo, cuidados paliativos, que traz conforto e protege do sofrimento. No meio do caminho, eles paravam nessas hospedarias, porque não conseguiam chegar no hospital. E a hospedaria ia cuidar da pessoa, ia dar sopa, ia acolher. Não ia cuidar da doença, ia cuidar da pessoa. E a pessoa morria lá. Então, são lugares que as pessoas em doenças terminais vão cuidar. O hospital não é lugar de morrer. Esses lugares cuidavam para morrer. Tem um documentário no Netflix chamado A Partida Final. Assistam. A Partida Final. Ele passa boa parte nesse hospice em São Francisco. Eu tive lá o ano passado, eu fiz um curso lá de 2 dias o ano passado. O diretor desse lugar estará em Bauru, daqui 20 dias. Tá? Pode falar. O valor? 200 e alguma, não sei exatamente, no folheto tem tudo aí descrito. Tá? Para os 2 dias, 18 palestras, então tem o Roy, o Michael, a Mindy. A gente estava conversando, vocês têm algumas pessoas que fazem o trabalho de doula aqui, certo? A Mindy é uma doula da morte. Existe esse movimento das doulas da morte nos Estados Unidos, que é acompanhar a pessoa, porque nascer e morrer dá trabalho. Então, tem o trabalho de parto, tem o trabalho de morte. Como é que eu dou suporte? A Mindy vem contar como isso acontece. Tá vendo a Yoko? Ela é uma musicista, ela é japonesa, mora nos Estados Unidos. O último sentido que a gente perde é a audição. Ela tem um projeto de mudar toda a parte de sonorização dos hospitais. Porque hoje, como que as pessoas morrem? Aquela máquina, aquela barulheira e tal. Mudar esse ambiente. A palestra dela, eu assisti o ano passado, é uma das coisas mais lindas que existe no mundo. Ela vai estar lá. Então, são 18 palestras. Amanhã do sábado, vários workshops específicos de psicologia, de nutrição, de medicina, de várias coisas acontecendo. Então, não percam. Acho que vai valer muito a pena. Vamos ver se vai ter o som, né? Vamos ver. A gente vai colocar o que a gente tinha combinado. Eu não sei se alguém assistiu. Teve uma entrevista no Bial, Conversas com Bial, A Boa Morte. Então, a doutora Ana Cláudia foi entrevistada, ela vai estar na jornada. Estava a Frida, que é uma paciente, que ela já tem câncer e metástase há 8 anos. Ela é maravilhosa, ela vai estar na jornada. A doutora Luciana Dadalto, que é uma advogada, que faz testamento vital, ela vai estar lá na jornada também. Estava uma outra paciente que ela se inscreveu para o suicídio assistido na Suíça. Ela estava lá também. Então tem o programa, mas o programa é longo, mas ele tem alguns bloquinhos.
A gente pensou em colocar uns pedacinhos para a gente assistir junto e daí conversar. Pode ser? Deixa eu pegar aqui. Eu preciso de ajuda aqui, alguém manja aqui. Aqui a gente já deixou aberto. Aqui. A gente vai falar com uma paciente, essa aqui com a Frida, essa fala com a Frida, vamos ver a Frida. Não, aqui tem, bom, tipo, outro pedaço. Precisa ali esse cadastro, entrar aqui. Enquanto a gente vai entrando, alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário? Acho que tem os individuais. Peraí, vamos ver o outro aqui. Aqui abre os, entendeu? Você escolhe qual que você quer. Segundo os finais, partiu pra enterrada. Vixe, travou. Mano, travou logo agora. No último lance, destrava. Destrave, Vivo Fibra é ultra velocidade. Só avisar quem está pra assistir o que assistindo você quiser a online. Assine transmissão agora. simultânea que a gente vai ter um corte e já retoma, tá? Não vocês. Todos
anos. O ano passado eu fiz um bate-papo com ela, com uma turma de familiares. Ela conta uma história que uma das primeiras consultas que ela foi, o médico não olhava para ela. Ele ficava escrevendo e perguntava e não olhava na frente dela. Clássico, né, isso. Ela pegou, ela é desse jeito, assim, toda espivitada. Ela saiu do lugar dela, ela foi do lado dele e falou assim, doutor, comigo é aqui, ó, no olho. Ela agachou e olhou, ele... É assim, você vai conversar comigo no olho, senão não vai funcionar. Hoje ela falou que eles andam de braço dado, não sei o que ele... Mas era o próprio medo do profissional, de não consigo lidar com isso seu, então eu me blindo, eu me isolo. E ela foi... Mas ela é poderosa, né? Quantos pacientes têm essa coragem de chamar e falar, ainda mais médico e... então ela tem histórias super lindas e quantas pessoas estão vivendo isso. E ela já está há 8 anos já com câncer e metástase, ela faz químio regularmente, a cada 21 dias, ela tem um projeto lindo de velejadora, de levar mulheres para velejar com ela e tudo mais. E ela está em cuidados paliativos, ou seja, cuidados paliativos não é diagnóstico de morte, é cuidado. E é isso que ela está passando, que ela tem recebido, cuidado. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Vocês são muito vergonhosos? Ou... Tem cuidados paliativos bem bom pela rede pública, no SUS, trabalhos muito bons. O tratamento dela é totalmente gratuito no Pérola Byton, em São Paulo. Tudo pelo SUS. E, obviamente, tem particular. Mas, no Brasil, existem só 127 lugares que têm esse tipo de cuidado paliativo. Então, ou seja, assim, 0,5% da população do Brasil tem acesso ou sabe de cuidados paliativos. Isso está começando a mudar. Tá? Está começando. Então, tem uma transformação acontecendo. Inclusive, eu acho que uma mensagem para vocês aí que estão estudando, se formando, também olhando para esse outro lado em relação à oportunidade de trabalho, o que vocês querem fazer na vida de vocês, o trabalho de um psicólogo dentro de hospital e cuidando é fundamental e está se abrindo uma oportunidade gigante de emprego mesmo dentro de hospitais, porque aos poucos os planos de saúde começam a pagar, aos poucos os hospitais, para receberem certificação, eles têm que ter uma equipe de cuidados paliativos. A equipe de cuidados paliativos ela é formada por uma equipe multifuncional, onde o psicólogo é fundamental dentro da equipe. Então, assim, olhem para isso também como uma oportunidade de... Talvez seja isso que eu quero fazer da minha vida. Tá? Então, tem SUS e tem de graça. Varia, eu não sei te responder exatamente essa pergunta, tá? Primeiro assim, eu não sou da área da saúde, tá? Eu sou realmente a voz do familiar. A Frida ficou 2 anos para chegar, então assim, e tem gente que ficou 10 e não descobriu, e tem gente que vai descobrir rápido, porque nessa semana uma amiga ligou, falou, Tom, uma amiga acabou, eu falei, Pérola Byton, assiste isso, leia isso, faça isso, então já encurtou. Em uma semana ela já sabe, está caindo na mão certa. Então eu acho que não tem uma resposta padrão, ou talvez tenha, eu não saiba te dizer. Tá? Okay. Querem ver mais um pedaço da entrevista ou querem conversar? Sim? Gente, quando houver perguntas, vocês têm que falar no microfone ou algum comentário, porque está sendo gravado. Porque senão fica um período sem que a pessoa que está assistindo externamente, tem muita gente assistindo externamente, não vai compreender o que se passa. Fica um hiato daí, tá? Não é porque a gente queira que vocês venham aqui na frente, qualquer coisa, eu levo o microfone até vocês, tá? Você quer avisar que a gente vai passar o vídeo de novo? A gente vai passar outro vídeo, então é provável que o pessoal de casa não consiga assistir, tá? E aí é rapidinho, daí a gente retoma as perguntas, tá?
que a doutora Ana Cláudia falou agora é muito frequente. A gente faz isso constantemente, no sentido assim, eu não consigo te ver. Eu não consigo ver a sua dor. Eu não suporto isso, resolva. Por isso que hoje a maior parte das pessoas morrem na UTI, sedadas e entubadas e tudo mais. Porque a família não dá conta daquilo, vai para a UTI. A própria equipe médica não dá conta de ver aquele processo. Um paciente sedado, entubado, ele é bonitinho, ele não mostra sofrimento e tudo mais. Então, não é que é errado, mas é saber a hora e o momento correto de se fazer isso. Então, e hoje é um procedimento usado assim, tipo, muito, muito, muito. E as pessoas estão perdendo a oportunidade de aprender com a morte. O processo, quando você está vendo ela chegar, tem uma transformação muito grande. Para quem está vivendo e para quem está em volta. E a gente está enfiando debaixo do tapete. E isso tem uma consequência absurda na sociedade. Comentários e dúvidas? Com o microfone. Isso. Tem que vir aqui, tem que levar lá. Fica a critério da pessoa. Ela vem. Não, as a pessoas gente vêm. Pode. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Presenciei uma vez um caso de um moço que ia falecer. Ele não queria ser entubado. Então, ele não queria nada, ele já estava num processo inconsciente. Nesse momento, chegou a esposa dele, entubou. A hora que ele acordou, né, foi aquele caos, porque ele estava vivo. Nesse sentido, se ele tivesse um testamento vital, como seria a relação com a família? Você saberia me dizer? Saberia. Obrigada. O testamento vital, ele é um documento, ele é um contrato, que você nem precisa realmente registrar em cartório, tá? Mesmo se registrar. Mas, o mais importante do documento são as conversas. Então, não adianta eu fazer um testamento vital e guardar na gaveta e não contar para ninguém, ou chegar só na hora. Então, é um processo de conversa. Então, as conversas são muito importantes. Então, o que faltou era a conversa com a mulher dele. O que eu quero é isso. Isso é importante, né? Por quê? Ela não soube lidar com a morte dele. E ela causou algo para ele. Então, dá para entender, mas não é certo. Eu não tenho direito de fazer, a escolha era dele. Tá? O Du, ele fez o testamento vital dele, ele escreveu, ele colocou para assinar a mulher, o irmão e a mãe, tipo, as pessoas, eu seria uma pessoa que ia assinar, mas ele era advogado, então ele falou, não, você não vai. Quem vai assinar são as pessoas que realmente estão do meu lado. Ele criou um outro documento para mim, se algum dos três resolvesse voltar, eu tinha a voz mais alta. Mas nem precisou, porque estava todo mundo com muita conversa alinhado. Então, o documento quase se fez desnecessário. Mas eu lembro, quando a gente chegou em Bauru, ele falou para a enfermeira, eu tenho o testamento. Ela falou, o quê? Testamento vital? Isso não pode, não. Isso ela também não sabia. Então, tem muita falta de conhecimento. Por isso que a conversa é super importante. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Da conversa, que é fundamental, testamento. Acho que eu respondi a tua pergunta? Respondi. Tá. O que mais? Sobre testamento vital. Eu ouvi falar, que eu gosto de pesquisar sobre o assunto a morte, sobre diretrizes antecipatórias. Seria isso? Sim. Porque, na verdade, testamento só serve depois que você morre, né? Então, isso o testamento é uma diretiva antecipada. Então, ele faz parte da categoria de desejos que eu tenho, que eu escrevo antes e tudo mais. Então, está dentro da categoria. Eu não sei dizer exatamente legalmente, mas sim, é da mesma categoria. Acho que ela tem uma explicação. Eu entendi como diretrizes antecipatórias as nossas vontades. Mas o testamento vital são as nossas vontades. Independente da família, independente...
testamento vital, diretivas antecipadas tem a ver com a minha vontade, independente da família. Por que é importante a família? Porque a minha família precisa saber o que é importante para mim. Que daí ela não venha com uma esposa e mude o que eu queria. Porque faltou isso, eu tenho que envolver minha família. Tem uma piada no meio médico e legal, que eles falam assim, sempre tem um filho que mora em Londres. É aquela história da família que está cuidando, que está sofrendo, que sabe tudo, daí chega um filho que mora longe, não está sabendo de nada, e fala, não vai acontecer, e começa tudo. Que ele não participou do processo, não está sabendo. Então é a síndrome do filho que mora em Londres. Como é um assunto assim difícil, né, de ser abordado em família, né, é uma coisa difícil, né, de como você está trazendo. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia criou um instrumento muito interessante para quem tiver interesse. É só colocar, chama Cartas na Mesa. É um baralho, né, eu já contei isso para os alunos, é um baralho e cada carta tem uma frase, né, que aí você joga esse baralho, tem uma carta. Cada carta tem uma frase, né, relacionada à questão dos pedidos em vida, né, enfim, de como eu desejo morrer. E aí dá para jogar de diferentes formas, né? Dá para jogar como paciência, que você vai colocar o que é mais importante, né, separar. E é um dispositivo para disparar uma conversa, né? Chama a família, reúne todo mundo, vamos jogar baralho, né? Vamos conversar aqui. Mas é um instrumento terapêutico interessante, né? Para a gente que é da psicologia, né? Acho que é interessante, quem está trabalhando em hospital também. Dá para jogar em família, enfim, como um elemento para disparar mesmo, né? Então, é o Cartas na Mesa da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Custa R$20 e um fretezinho, tal. Chega, eu já comprei o meu. Preciso jogar ainda. Ótimo. É ótimo, é um instrumento bem bacana. E é legal você fazer para você mesmo. É super interessante fazer jogando, por exemplo, você com o seu pai, por exemplo. E daí mais perguntas relacionadas a ele. Daí você faz uma pergunta, fala o que você gostaria de fazer nos últimos 30 dias da sua vida. E deixa ele responder e você também responde. Em relação a ele. Tipo assim, porque a gente sempre acha que a gente está fazendo o melhor para a pessoa. Mas será que é o que a pessoa quer? Às vezes não é o que ela quer. Às vezes ela fala, não, tá bom aqui. E para mim não, a gente vai tentar tudo isso. Opa, mas tem uma distância aqui. A gente fala assim, ele queria até Aruba e a gente queria mandar ele para o Alasca. Além de muito dinheiro, às vezes não é a escolha. Então, também é alinhar a expectativa. Então, tudo é a conversa. É difícil? É muito difícil. O que eu brinco no jantar que eu faço, que as pessoas, como é que eu faço? Eu falei, me usa. Fala, eu fui num jantar de um cara retardado que me chamou para falar de morte no jantar. E não é que ele me fez umas perguntas que agora eu estou pensando sobre isso. Daí eu penso isso. E você, o que você pensa? Então, eu estou falando de mim. É difícil falar. Com meu pai, eu comecei há um ano, mas assim, nunca teve uma conversa formal. Era, pai, você tem medo de morrer? Porque também é difícil pra caramba fazer. Mas você solta uma pergunta aqui, outra pergunta lá, e daí você vai costurando. Daí no final você tem a história. Tem um outro livro que chama Mortais, do Atul Gawande. É lindo esse livro, lindo. Daí tem um depoimento de uma menina, uma senhora, não lembro, ela falando em relação ao pai dela. E ela teve a conversa. Até onde você quer ir? E ela perguntou para o pai, e o pai falou assim, se eu puder tomar sorvete e assistir futebol, tá bom. Passaram-se não sei quanto tempo, estava no hospital, o médico chegou, olha, está muito grave, a gente vai ter que fazer procedimento X. O que a gente faz? Tipo, jogou para ela a responsa. Ela parou uns minutos, ela falou, se der certo, ele vai conseguir tomar sorvete este jogo? Vai, pode fazer. Entendeu? Foi nessa, né? Mas isso é um testamento vital. O que é importante? Testamento vital tem a ver com valor, com prioridades, com escolha. E tem gente que fala assim, faça tudo, eu não quero morrer de jeito nenhum, tente tudo, faça tudo. Meu pai, ele foi internado, foi muito sério, mas ele voltou para casa. E daí eu contei o que tinha acontecido. Falei, pai, sabia que quase a gente teve que fazer uma cirurgia muito agressiva, muito. A gente não sabia o que fazer. Se tiver que fazer, o que a gente faz? Ele falou, não faça. Tá bom, não fazemos. Daí não teve que fazer, mas se surgisse, vamos fazer ou não tem dúvida, porque inclusive isso traz uma paz para a família de falar, eu fiz o que a pessoa queria.
Se eu estou mal com isso, eu vou fazer a minha terapia para resolver isso. Mas assim, eu estou em paz que eu fiz pela pessoa isso. Se eu me sinto, daí eu resolvo. Mas eu fiz pela família. Tá? Pera. Buscou aqui. Tá. É uma pergunta mais de... Não sei se vai soar muito pessoal, mas eu acho que tem a ver com contexto. Eu não conhecia muito sobre o trabalho de vocês, estou conhecendo agora, e eu queria saber se existe uma questão que... Não sei se muita gente conhece, mas se existe um diálogo entre vocês que, por exemplo... eu tenho uma família que boa parte é testemunho de Jeová. E entre as testemunhos de Jeová tem uma orientação muito explícita de que essas pessoas elas não podem receber transfusões de sangue. Então, por exemplo, meu avô e minha avó tiveram esse problema também quando estavam no leito de morte. E meu avô, por exemplo, recebeu transfusões de sangue sem a vontade deles. Tem toda uma discussão dentro da família. E daí eu queria saber se vocês discutem em relação a isso, se existe um diálogo, alguma coisa, porque é uma outra forma de encarar a morte, outra forma de encarar, né, a vontade, por conta de questões religiosas e tal. Eu não vou falar da parte médica, tá? Porque, de novo, eu não sou da área da saúde, mas a questão espiritual, que vai além da questão religiosa, ela é uma coisa muito importante nesse processo. É uma das dores. Então, é assim, a dor total. Tem a dor física, dor espiritual, dor social, dor familiar. A espiritual, ela faz parte. E tem a ver com respeito. Se para você não tem transfusão, não vai haver transfusão. Então, isso tem que estar muito conversado entre a família, entre a equipe, entre todo mundo. Eu não sei dizer exatamente, por exemplo, numa emergência... tem uma questão de testemunho de Jeová, acho que sendo num pronto-socorro, numa emergência, eu acho que é feita a transfusão, mas essa parte médica eu não sei. Mas dentro de cuidados paliativos é uma conversa que vai para a pauta, a questão espiritual. E é muito difícil, porque ainda nós somos muito preconceituosos, nós somos um país católico, então o padre pode ir até o hospital dar extrema unção, mas o pai de santo do bando acender uma vela, ou seja lá o que for, não pode. Porque daí tem que pedir para... Então, ainda é uma coisa que tem que se mudar. Mas a parte espiritual ela é fundamental, tem a ver com escolha. Eu não quero receber transfusão. Ponto. E pode ser nem uma questão religiosa, pode ser simplesmente o que eu quero. Eu tenho esse direito. Tá? Obrigado. Boa tarde, Tom. Oi. Eu queria perguntar e te pedir para você explanar um pouquinho... de fato, assim, o conceito, resumidamente, obviamente, do que seria cuidados paliativos, para povoar e enriquecer mais o nosso imaginário, para pessoas que nunca ouviram falar. E também, são duas questões. E a segunda é sobre o testamento vital, se tem algum custo, como é essa questão financeira, a família arca, essa documentação. Te falo. Cuidados paliativos, ele é uma abordagem da medicina, é uma forma de abordar, que ela está focada no sofrimento. Como é que eu cuido do sofrimento? Ela olha para a pessoa que tem a doença e não a doença que tem a pessoa. Então, ela está cercada de como eu cuido dessa pessoa, olhando nos desejos. Ela leva em conta o histórico, a gente fala a bibliografia dessa pessoa, como é que é a história da pessoa, o que é importante, quais são os valores, quais são as escolhas, quais são os desejos. E ela é formada por uma equipe multiprofissional. Então não é só o médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e todas as outras áreas da saúde que tenham. Inclusive as doulas da morte, elas fazem parte disso tudo. E obviamente depende de cada caso do paciente. Então ela foca em cuidado, como é que eu cuido? E não quer dizer, muitas vezes as pessoas têm um entendimento errado, que está relacionado então não trata mais. Não. Por exemplo, a Frida, ela está 8 anos sendo tratada, ela está 8 anos fazendo quimioterapia, mas tudo com muita consciência e escolha. Então até o momento que ela vai falar assim, chegou no ponto que eu não quero mais essa quimioterapia, mas para ela reage muito bem à quimioterapia. Semana passada ela deixou uma mensagem para mim, que ela foi para Ribeirão fazer uma palestra, e eu falei, eu vi que você foi no Pinguim. Ela falou, eu fui, mas eu não pude tomar chopp, porque eu tinha feito quimioterapia de manhã. Tipo, a gente tomou Eu também fiz a quimioterapia, peguei o voo, fui para Ribeirão fazer uma palestra, porque ela reage bem. Então, para ela, continua, vale a pena, mas é uma escolha. Então, assim, cuidado paliativo tem a ver com cuidado e olhar para o sofrimento, a pessoa como um todo.
Não tem a ver com abandono de tratamento. Testamento vital, de graça. Na verdade, assim, existem advogados que fazem isso, que você precisar de uma orientação, porque como é que eu crio um testamento? O Du deixou. Depois eu posso mandar para vocês um link onde tem o documento pronto que vocês baixam, ele está pronto. Óbvio que tem uma parte médica que não está preenchida, que é uma escolha sua, que você vai ter que... E não dá para fazer sozinho. Porque eu não sei o que é ventilação mecânica. Porque também se eu escolho e falo não quero, quando eu falo sim, eu também estou falando sim para outras coisas. Como é que eu lido com isso? Como é que tudo mais? Então, é uma coisa que é gratuita. Você não precisa registrar em cartório. Você pode registrar em cartório se você quer dar mais teor legal e tudo mais. Mas não. Está acessível, está aí para as pessoas. Mas tem advogados. A doutora Luciana Danal está lá. O trabalho dela é divulgar e difundir. Tem gente que contrata ela para fazer. Mas está aí a informação. Entendeu? Então, é muito mais a consciência. Daí a gente pode disponibilizar no site o formato. Tá? Gente, eu vou abrir para mais uma pergunta e depois a gente vai precisar encerrar o nosso evento, inclusive, tá? Tudo morre. Mas por um período breve, a gente volta, né? The Walking Dead. Gente, mais alguma questão? Eu tenho uma, se vocês não quiserem fazer, eu vou aproveitar. É rapidinha também. Tudo bem? Vou fazer, então. Eu fiquei muito curiosa com essa questão da dolagem, né, da morte. Existe no Brasil isso? Porque, assim, aqui no sertão está chegando a doula, né, A gente está sendo apresentado para dolagem nos nascimentos, né? Existe? Eu acho que não existe formalmente ainda. Tem algumas pessoas começando a fazer, ou fazendo de uma forma informal, sem uma formação real nisso. Então, ainda não tem. Eu tô conversando e trabalhando com uma que chama Liga das Doulas nos Estados Unidos. São 4 grupos, e elas dão umas formações online de doulas. A Mindy, que eu estou trazendo e está vindo para Bauru, ela faz parte desse grupo. E a gente está trabalhando em traduzir todo o material, em gravar tudo, para que a gente comece a ter isso. Vou ver se o ano que vem a gente começa a ter essa formação online de coisa. E a minha intenção inicial, mais do que profissionalizar, é assim, para familiar. Porque assim, hoje o que acontece é o próprio familiar cuidando de pessoas que estão morrendo, e sem nenhum tipo de consciência, o que pode, de saber fazer as escolhas. Fala assim, eu posso não querer a UTI, eu posso não querer fazer mais quimioterapia. Tem uma coisa de empoderamento também. Então, poucas pessoas têm feito, mas estamos começando. A gente quer dar visibilidade. Agora, todo mundo aqui já sabe que existe doula da morte. Algumas pessoas vão falar, nossa, me interessa. Então, e assim vai. A gente vai mudando esse cenário aos poucos. Sim, muito importante. Extremamente importante. Deixa eu só falar. Então, a gente vai ter lá em Bauru a palestra da Mindy, e depois, na semana seguinte, ela vai estar em São Paulo fazendo um workshop, explicando como é o processo de doula, e um processo que ela faz também, que ela chama Crystal Bowl. São umas tigelas de cristal que ela emite uns sons que também ajudam no som no final da morte e tudo mais. Ela usa isso. Muito, muito interessante. Eu vi aqui, gente, para quem pegou o folheto, que tem desconto de R$100 por pessoa para grupos de 10 pessoas. Então, a gente pode se organizar. E, na verdade, tem o valor cheio, o valor de estudante é meia entrada, né, acho que é 275, algo assim, e dá para fazer parcelado, que a parcela mínima é de R$50, que o site permite. Então, parcela sem juros, então acho que umas 5 parcelas de R$50. Tá? Então, e em grupo dá para parcelar até 12 vezes. Exatamente. Eu achei muito bom. Eu acho que vocês tinham que fazer uma caravana de Assis, da Unesp, tá lá, por favor. Por favor. Por favor. Sim, vamos nos organizar. E deixa só agora mais uma outra parte do jabá. Então tem Bauru acontecendo 21 e 22. A partir do dia 24, que já é na segunda-feira seguinte em Bauru, daí em São Paulo,
a gente começa uma semana que chama Inspirações sobre Vida e Morte. Vão ser em torno de umas 18 ou 20 atividades do dia 24 ao dia 2 de outubro sobre o tema. Então vai ter conferência, palestra, curso, vai ter um workshop do Roy, de um dia inteiro sobre hospice, o curso que eu fiz em São Francisco ano passado, a gente está trazendo e vai ter isso. O curso de doula, vai ter uma conversa com as meninas do Vamos Falar sobre o Luto, do Instituto 4 Estações, que é sobre luto também. Peças de teatro, vai ter palestra da Cris Guerra, que é uma mulher de BH, que ela tem uma história linda, que ela perdeu o marido quando ela estava com 7 meses. Rodou muito essa história, é linda, ela faz uma palestra maravilhosa. Esses gringos que eu falei vão estar fazendo palestra, então vale a pena ver. Chama Inspirações sobre Vida e Morte. Entra no site, que tem um monte de coisa. Bom, eu agradeço, né? Coube a mim decretar a morte do nosso evento. Eu gostaria de chamar minhas colegas. Às 13h53. Bom, então, eu agradeço enormemente. Muito obrigada. Eu sei que não é fácil, né? A gente tira as pessoas dos seus lugares, do seu conforto, e elas vêm para nos passar conhecimento. Vocês sabem disso, né? As pessoas não são pagas para vir aqui, né? Então, como já foi dito, né, pela Marielle, pela Meire, né, é um ganho, é uma conquista a gente ter conseguido fazer esse belíssimo evento. Não é porque a gente, né, que o fez, mas assim foi muito bom, né? Foi de muitas reflexões, foi de aproximar a gente com uma temática difícil, né? A gente de vez em quando olhava assim para a plateia, algumas pessoas choravam, nós choramos em alguns momentos. Eu acho que toda essa sensibilidade que nos desperta o tema fala de uma questão cultural e fala da gente se apropriar desse tema, inclusive, né, na graduação, na pós-graduação, com maior propriedade. Né, que eu acredito que o nosso curso está se voltando muito para isso. Eu gostaria muito, né, que outros também o fizessem, né, já que faz parte do nosso processo de amadurecimento emocional, saber morrer também. Né, não é só ser, né, e fazer. A gente tem que morrer e ter. A gente tem que morrer. Então, eu agradeço demais vocês. Não é? Agradeço mesmo a nossa parceria, agradeço os nossos palestrantes. Vejo que tem palestrantes que estão aqui na plateia ainda, isso é uma honra. Né? Pessoas da cidade que estão aqui, além da nossa comunidade interna, né? Amigos do Tom. Amigos, tietes, Botucatu está aqui, Adamantina esteve aqui, Ourinhos aqui, Bauru aqui, Marília, né? Então, é uma honra imensa. Né? Eu me despeço de vocês. Vocês gostariam de acrescentar? Então, está decretada. Está decretado o fim deste primeiro evento sobre finitude. Outros virão. Né? Gostaria de contar com vocês para os próximos. Muito obrigada, gente. Obrigado.